Senhor, eu sou apenas o portador, a mensagem é dele, e a mensagem de Deus, na melhor forma de expressar, a mensagem de Deus ao seu coração esta noite leva o tema, que é uma pergunta: por que Deus permite? Romanos capítulo 12, é o texto que nós vamos nos basear para iniciar esta mensagem, e depois seguiremos refletindo sobre a palavra do Senhor. Que louvor maravilhoso, que bênção essa noite, que silêncio é esse? Glória a Deus. Por que Deus permite? Romanos capítulo 12. Antes de entrar na mensagem, quero dar um aviso muito importante, que quarta-feira temos o culto da vitória, porque Deus tem vitória para o seu povo. O culto é de adoração a Deus, mas existem palavras que ativam a nossa fé para acessarmos as promessas. Uma fé alimentada, uma fé ativada acessa promessas. Vou repetir: uma fé alimentada, uma fé ativada acessa promessas. Bem-vindo, Eduardo, bom vê-lo, bem-vinda. Uma fé ativada acessa, a fé acessa, irmãos. Então, na quarta-feira, você está convidadíssimo a estar aqui. Bom te ver, Denis, família. E para o mês de fevereiro, estava conversando com os pastores, e Deus colocou um tema no nosso coração. Existe uma expressão no livro de Gênesis, no livro dos começos, que Deus se revela a Abraão naquele momento onde Deus estava procurando tirar os olhos de Abraão das situações e colocá-lo na esperança. Deus faz uma aliança se manifestando a Abraão com um nome. E Deus disse a Abraão: eu sou El Shaddai. El Shaddai significa o Deus que é mais do que suficiente, ou o Deus que é todo poderoso, ou o incriável, aquele que não depende de outro para realizar. Então, assim, traz dentro do seu nome várias promessas. E eu acredito, e nós vamos invocar e buscar a Deus por isso, de forma como nós fazemos sempre: suave, leve, mas constantes. Então, nas quartas-feiras estaremos falando sobre milagres. Medite no livro de João. Se você já começou a sua leitura bíblica de Gênesis 1 até Apocalipse 22, continue. Mas medite também no Evangelho de João, porque ele será a fonte e base para aplicarmos grandes verdades que estão guardadas dentro de cada intervenção no Evangelho de João. Traga suas causas, traga seus sonhos, traga seus projetos, traga seus agradecimentos, traga seus desafios, os motivos dos seus sorrisos e das suas lágrimas. Você vai colocar no altar. Eu posso, se me permitem, e vocês vão concordar com esta palavra, nós vamos pela fé acessar milagres. Sim? Concordo? Preciso de uma pessoa para concordar comigo. Por que Deus permite? Romanos capítulo 12, versos de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se você estivesse falando para alguém assim: pelo amor de Deus. É mais ou menos isso que ele está dizendo nessa primeira frase. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, sacrifício, portanto, espontâneo, sacrifício vivo, separado, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Gosto disso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, humildemente, sempre Paulo dizendo,
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense além do que convém. Gosto disso. Ele está falando, selecione seus pensamentos. Não pense além do que convém, pense antes com moderação. Segundo a medida da fé, eu quero que você raciocine e leia. Racionalize o que você está lendo. A medida da fé que Deus repartiu a algumas pessoas escolhidas a dedo. Sim ou não? Amém ou não? Algumas pessoas escolhidas a dedo? Algumas pessoas melhores do que as outras? A medida da fé que Deus repartiu para aqueles que estão no altar somente? Claro que não. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Portanto, a cada um Deus plantou uma semente, uma centelha chamada fé. Como eu atrapalhei a leitura de vocês, agora eu vou ler direito. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pela palavra de Deus lida até aqui, que todos digam amém. Assim devemos, portanto, e com base nesse texto, pensar corretamente. Devemos pensar, não é uma faculdade, não é uma permissão, não é uma sugestão, é uma ordem. Nós devemos guardar o nosso solo mental, devemos estar apercebidos, cuidadosos com aquilo que ronda a nossa mente. Paulo está falando no início desse texto que nós devemos passar por um processo de renovação da nossa mente. No final, no verso 3, ele fecha esse raciocínio dizendo que nós precisamos pensar de forma moderada. Não podemos pensar além do que convém. Não podemos ficar elocubrando, imaginando, divagando. Sabe o que é divagar? É deixar o pensamento viajar, voar, ir além, sonhar com coisas que não existem e nunca existirão, e coisas assim que rondam o campo de imaginações férteis. Então precisamos guardar a nossa mente. Por isso, devemos pensar corretamente. Segundo, pois, conclusões erradas levam a resultados errados. A fé, ela é tão poderosa que você pode crer corretamente e vai se cumprir, e você pode crer indevidamente e também vai se cumprir. Quando lemos, seja conforme a sua fé, é que existe um poder dentro do homem, existe um poder dentro de nós. Salmo 8 diz que por um pouco fizeste menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste e deste-lhe poder sobre todas as obras das tuas mãos. Então existe um poder dentro de nós, e a fé tem esse condão, essa eficiência, essa eficácia. Por isso, conclusões erradas levarão a resultados errados. É por isso que Tiago, no livro que leva o seu nome, esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, também filho de Maria, porque aquele primeiro Tiago, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, esse morre. Esse morre, é o primeiro mártir da igreja, espada. Esse Tiago, do livro de Tiago, no Novo Testamento, é o meio-irmão de Jesus. Ele se torna depois o líder da igreja, não Pedro. Atos capítulo 15, concílio, todos falam, quando Tiago fala, a discussão encerra, porque falou quem tinha a última palavra, ou o voto Minerva. E aí Tiago vai dizer que nós devemos tomar cuidado com o que nós pensamos e também com o que nós falamos, porque palavras são sementes, e sementes produzem frutos. Enquanto você está então em uma roda, em uma conversa, em um lugar, em um ambiente que você não tem controle, que a sua palavra seja a última,
Não é mais sábio o que fala mais à mesa. Mais sábio à mesa é aquele que ouve. Mais sábio, ouça, veja uma mesa, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Perceba, visualize aquele caladão, aquele quieto na mesa, aquele que olha para enquanto um fala, enquanto o outro fala, enquanto o outro fala. Ele até intervém, ele até fala moderadamente, não que ele não tenha opinião, não que ele não tenha uma informação, mas ele está analisando, porque mais sábio é o que estuda e fala depois. Então, conclusões erradas levam a resultados errados. E às vezes você hoje tem uma opinião acerca de algo e amanhã a sua opinião é outra. Então, antes que você tenha que mudar de opinião, e não há problema nenhum em mudar de opinião, porque só muda de opinião quem tem. Então, antes de emitir opinião, pense, pondere. Então, Romanos capítulo 12 nos ensina ainda que nós devemos crer que os nossos pensamentos devem ser na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu, pastor Wagner, tenho fé para operação de muitas coisas e de muitas ações. Se você me procurar, eu sempre terei uma palavra de fé para você. Se você procurar um dos pastores, eles sempre terão uma palavra de fé para você. Eu tenho certeza que você que me ouve esta noite sempre terá a alguém ou para si próprio uma palavra de fé acerca de alguma situação ou momento. Sim ou não? Nós vamos ter palavras de fé. Porque a Bíblia está dizendo, e a Bíblia é verdade, que Deus depositou uma medida de fé em cada um. Então nenhum de nós pode dizer: Senhor, a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Se for, e você interpreta corretamente a Bíblia, então você se lembrará que o grão de mostarda começa pequeno, mas se torna uma das maiores das árvores. Portanto, a medida de fé que Deus repartiu a cada um, Ele repartiu a cada um. Portanto, não há ninguém aqui que Deus não tenha dado nada. Não há ninguém aqui a quem Deus não tenha depositado algo. Dentro de você existe algo para vir à luz. Dentro de você existem ideias para virem à tona. Dentro de você existem resultados que ainda acontecerão. Dentro de você existem coisas que não permitirão você viver paralisias espirituais, emocionais, ou seja, em qualquer área da sua vida, em nome de Jesus. Eu posso ter um amém de alguém? Então nós precisamos acreditar nisso, porque está escrito que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Por que Deus permite? Bem, a Bíblia declara no texto que nós lemos que a vontade de Deus sempre será boa. Repita, a vontade de Deus pode ser melhor, vamos lá. Diga, a vontade de Deus sempre será boa. Onde isso se explica? Não há motivações egoístas em Deus. A vontade de Deus sempre será boa. Não há motivações egoístas nele. Posso ter um amém? Não é isso que diz lá no livro de Apocalipse? Assim diz aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Mas olha como que ele é apresentado. Assim diz aquele que é fiel e verdadeiro. Então não há motivação egoísta em Deus. Por isso a sua vontade sempre será boa. A vontade de Deus também sempre será perfeita. Sempre, a vontade de Deus sempre será perfeita. Por quê? Porque ela cumprirá o mandato. A vontade de Deus é como uma flecha lançada. A vontade de Deus é como uma palavra declarada, não volta atrás. E a vontade de Deus é perfeita porque ela se cumpre. Não há meios termos. E quando nós aprendemos, às vezes com muitas lágrimas, ok? Às vezes vai doer. Mas quando nós aprendemos com o calejar da vida e das experiências a confiar, estar fiado a alguém ou algo, nesse caso a própria palavra de Deus, então veremos se cumprir na nossa vida. E diremos, você dirá em breve, ouça, tome isso como uma promessa. Você dirá em breve, graças a Deus o dia chegou e a vontade de Deus é perfeita e ela não pôde ser impedida, em nome de Jesus. Eu sei que você se lembrou de Jó. A vontade de Deus sempre será agradável.
Não foi isso que o texto diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você talvez tenha se lembrado agora não de Jó 42, mas de Jeremias 29. E Jeremias 29 dirá: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um destino, o futuro que vocês desejam. Então por que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Porque o final do processo será coroado com resultados que nos favorecerão. Resultados que nos favorecerão. Eu não estou dizendo que a resposta final será sim, mas a resposta final acabará sendo sim. Porque este sim de Deus vai superar a sua melhor expectativa. E ainda que seja um não, ele será um sim. Porque o sim de Deus, ele sobrepuja o nosso não, confirmando-se como motivo de paz e alegria em nome de Jesus. Porque está escrito que a vontade de Deus não causa dores. Por que ela é agradável? Porque o processo pode ser doloroso, mas o final traz um resultado que nos traz contentamento. Um dia você foi disciplinado pelo seu pai, um dia alguém com autoridade chamou a sua atenção, mas se a motivação foi correta, você percebeu que o final trouxe algo que lhe foi satisfatório. Por que Deus permite? Um dia de Pedro foi especialmente interessante para nós. Ele ouviu algo de Jesus que fala especialmente conosco hoje. João capítulo 13, verso 7. Pedro está num dilema entre aceitar e se submeter ou impor sua própria vontade. Vou repetir. Um dia o apóstolo Pedro estava em um dilema em aceitar e se submeter à vontade do Senhor ou impor a sua própria vontade. Igual aquele meme: Senhor, seja feita a tua vontade, mas se der para ser a minha, eu te agradeço. Foi uma brincadeira, vou voltar à palavra. Pedro então está no dilema. Tenho a minha leitura da coisa. Jesus tinha a leitura do todo. Repita após mim: eu tenho. Quem está comigo ainda, diga aleluia. Então diga assim, diga: eu tenho uma visão da coisa. O que é isso coisa, pastor? O fato, o objeto. Diga: eu tenho uma visão da coisa. Agora fala bem bonito, em forma de adoração, diga: o meu Senhor tem a visão do todo. Então, quando nós falamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por conta desses elementos. Então Pedro, no seu dilema entre se submeter, aceitar ou impor a sua vontade, Jesus responde de forma linda para mim e para você. Em João 13, verso 7 dirá, olha que coisa linda, sugiro que você depois marque esse versículo. Jesus, no final da conversa com Pedro, disse: o que eu estou fazendo agora é aquele texto lindo, tão pequeno, mas é tão poderoso, gente. O que eu faço agora, você pode até não entender, mas depois, você vai compreender tudo. Se isso refrigera o seu coração e a sua alma, deixa eu falar para você que está vivendo um momento difícil na sua vida. Olha aqui para mim, me dê um minutinho só da sua atenção, e em especial. Eu sei que eu e você temos interrogações para as quais nós ainda não conseguimos um ponto. Eu sei que eu e você às vezes, e você que me ouve, seja no templo, seja em casa, passa por coisas que você fala: será que não dá para abreviar o tempo? Será que não dá para esse momento não ser tão demorado, este momento de questionamento, dor, sofrimento, mágoa, etc. Será que não posso mudar isso? Eu entendo, nós temos esses nossos momentos, mas a Bíblia me ensina, e agora como Deus repartiu a medida de fé a cada um, então ao invés de alimentar sentimentos que podem ser nocivos à nossa fé, à nossa confissão de fé, ou à nossa boa esperança para o futuro, vamos lançar fé então nesse versículo aqui.
Se você não tem resposta para um problema, você não vai cavar uma resposta. Se você não tem a direção para uma situação, você não vai cavar esta solução. Você vai aprender a confiar e a esperar em Deus. Nesse versículo que eu faço agora, você não está entendendo. Eu sei que está doendo, mas eu estou com a mão em você, eu estou com a proteção em você, os cuidados celestiais estão sobre você, e depois você vai entender, e não apenas entender, mas você vai agradecer, porque a sua tola oração não foi ouvida. Minha tola oração, sim, é isso mesmo que eu disse. Sua tola oração, a minha tola oração, porque a minha tola oração e a sua tola oração estão vivendo hoje. Aí Deus nos transporta, como em Mateus 17, abre o portal para nós vermos o amanhã. Aí você fala, uau. Por isso, João 13:7 é um conselho bíblico, hoje é um conselho pastoral. Estamos num gabinete, só eu e você. Eu estou olhando nos seus olhos e dizendo, irmão, amiga, eu sei, mas eu convido você a confiar, porque o que Deus está fazendo agora, você não apenas vai entender depois, você vai agradecer depois. E chegará o momento em que você levantará a mão como Jó e dirá, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nos meus momentos de dor falei do que não sabia, de coisas que eram profundas demais para mim, porque agora que eu entendo o todo, eu até me abomino, tenho vergonha de mim e me envergonho, porque eu te conheci apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Portanto, no Evangelho de João, ou em toda a palavra de Deus, podemos perceber que as histórias bíblicas são mais que histórias, são na verdade sinais, alertas e indicações. Não são histórias. Não é apenas a narrativa de fatos. Não é apenas o conto do que foi, mas na verdade é um alento, um aviso, uma advertência, uma orientação, um conforto, um refrigério para o que será. Deus usa aquilo para nos instruir. Salomão, antes dos seus devaneios e das suas loucuras, Salomão é o típico exemplo bíblico de alguém que começa bem e termina mal. E Salomão, antes dos seus devaneios, afirmou que não há nada novo debaixo do céu. Tudo o que acontece hoje é repetição daquilo que foi um dia. Você pode se deparar numa situação, novidade, não. Não é novo. Tudo é repetição daquilo que foi um dia. E é por isso que nós precisamos, portanto, olhar para trás. Pastor, mas a Bíblia nos diz lá em Filipenses 3, 13 e 14, que nós devemos esquecer o que fica para trás. Sim, as duas coisas. Hoje eu estou lhe dizendo, também você precisa olhar para trás, olhe as referências. Veja o que foi antes, aquilo vai repetir-se. Aquilo vai acontecer de novo, nós não somos novidade. Por favor, olhe para a pessoa do seu lado, até para quebrar um pouquinho do narcisismo, eu sei que ele não é, mas não vai perder a viagem. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim, você não é novidade, brother. Por isso, baixa a bola, calma. Deus está no controle e Ele está fazendo, Ele está criando algo novo, e Ele vai favorecer você, mas as suas emoções não são coisas novas, suas reações não são coisa nova, por isso, espera. Então, Salomão, antes do seu devaneio, afirma, não há nada novo debaixo do céu. Então nós podemos aprender com aquilo que foi ontem, com aquilo que aconteceu antes. Porque Deus permite. Aí eu quero fazer 3 ilustrações para você entender algumas coisas do porquê Deus permite. Poderíamos, o que eu vou iniciar aqui, não termina aqui, é inesgotável. Aí vai bastar a sua curiosidade bíblica. Olha aqui, vai entrar em ação
a sua curiosidade bíblica. Então eu vou abrir os trabalhos, mas você vai dar sequência. Posso ouvir um amém? Eu vou dizer algo e eu espero realmente que você ouça com atenção, não se movimente, não saia, permaneça dentro do templo, para que você esteja comigo até o fim dessa mensagem, principalmente agora. Até aqui eu introduzi acerca de Romanos 12, falando que esta vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável, mesmo com estas variáveis de que Deus é bom, de que a vontade de Deus sempre se cumpre, e de que Ele é perfeito em todas as suas ações e o fim é agradável, ainda assim surge no nosso coração a pergunta: por que Deus permite? Por que Deus permite? Não é murmurar quando você coloca situações para Deus acerca dos seus problemas e dificuldades. Esquece, isso não é murmurar. Não é questionar a Deus ou blasfemar da sua fé, quando você não admite uma situação e entra na sala de guerra, de oração, para perguntar para Deus por quê, por quê, por quê. Absolutamente não, principalmente quando você entende que o relacionamento é um relacionamento de pai e filho, e relacionamento de pai e filho você pode falar da forma respeitosa o que você quiser. Se você entendeu até aqui, diga amém. Então, por que Deus permite? E vamos entrar em um primeiro exemplo. Porque Deus permite acerca das nossas histórias. Deixa eu capturar sua atenção de novo. Não há nada novo debaixo do céu. Repita, diga: não há nada novo debaixo do céu. Então, se não há nada novo debaixo do céu, e as coisas que aconteceram ontem podem servir de orientação para mim hoje, para eu escolher melhor as minhas reações, para eu saber onde eu vou depositar a minha fé, onde eu vou colocar expectativas. Então, eu posso então perguntar e entrar com vocês e arrazoar acerca disso. Por que Deus permite? Vamos lá. Por que Deus permitiu Pastor Cleiton, Pastora Mirtz, Pastora Gigi, Pastor Israel, Pastora Ana, irmãos e irmãs, por que Deus permitiu Saul na vida de Davi? Lembra do Davi dos Salmos? Lembra do Davi que adorava a Deus, servia a Deus, honrava seus pais, seguia o rito? Então tem um pouquinho de Davi em você. A pessoa que se esforça para fazer bem, para fazer direito. Só que de repente, para aquele cara que andava certinho, entra um endemoniado no caminho dele. Entra um cara com um sentimento de rejeição, narcisista, perfeccionista e imperfeito, atirador de lanças, perseguidor, agoreiro, para não dizer macumbeiro, feiticeiro. Entra um Saul no caminho de um cara chamado Davi, e você fala assim: gente, isto é desproporcional, inaceitável, porque Davi é legal, Davi é do bem, Davi é bom. Não estou dizendo que Davi se salva, não, esquece isso. Não estou falando sobre salvação pela graça mediante a fé. Não, estou falando sobre as coisas diárias da vida. Por que esse cara é tão bacana, tão gente boa, e uma catástrofe acontece na vida dele? Por que Deus permite um Saul? Por que pessoas duras, difíceis, acabam solapando, perseguindo, batendo em gente do bem? Por que Deus permitiu um Saul na vida de Davi? Primeiro, eu posso até sintetizar, porque Deus queria matar, na verdade, o Saul que estava dentro de Davi. Deus tinha um plano tão lindo na vida de Davi. Olha aqui, Deus tinha algo tão maravilhoso para fazer na vida de Davi, que as emoções e os sentimentos de Davi poderiam persegui-lo, ludibriá-lo, enganá-lo durante o processo. Está vendo? Você é o cara.
Você começou bem, você fazia tudo certo, você é bom pra caramba. Aí daqui a pouco aquela atitude natural da vida, consegui, graças a Deus, eu me esforcei e etc. Daqui a pouco o ego inflado de um homem que começou bem, começa a ser a armadilha que vai levá-lo à ruína. Se você está comigo, se você está entendendo até aqui, diga amém. Deus permitiu, e por que Deus permitiu um Saul na vida de Davi? Para matar o Saul que estava dentro de Davi, porque o projeto que Deus tinha na vida de Davi era grande e especial. E durante estes momentos de embate pessoal, Davi foi ensinado a depender, confessar e viver como o Senhor. Não sou eu, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Deus permite um Saul na vida de Davi para gerar dependência, autodependência, a ponto deste Davi, quando percebe que o seu coração se desviou, ele escreve o Salmo 32 e diz: bem-aventurado o homem, aqui ele já está sentindo o refrigério do perdão. Ele diz: bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta, pois enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dentro de mim. O meu pecado então confessei, a minha maldade eu não mais ocultei, e o Senhor perdoou a maldade do meu pecado. Porque Deus ensinou Davi a depender, porque Deus permitiu um Saul na vida de Davi, ele foi lapidado. Então, querido, quando Deus colocar pessoas difíceis no seu caminho, não entenda, não amaldiçoe, não pragueje, não atire pedras, simplesmente dobra os teus joelhos e entenda que existem instrumentos de Deus para moldar você naquilo que você não deve se tornar. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu me tornei isto porque pessoas fizeram isto e aquilo comigo? Se esta é uma atitude comportamental sua, mude hoje. Porque o que pessoas ruins e que pessoas instrumentos do inimigo, perdoe-me, mas é um fato, querem fazer com você, transformar você numa pessoa amarga, ressentida, sabe, uma pessoa de coração ríspido, de atitudes duras, frias. Irmão, você é muito melhor do que isso. Então, se a vida lhe lançou pedras, se pessoas fizeram mal a você, acredite, irmão, você é maior do que isso. Não se torne o que fizeram com você, porque você é bênção, você é sal da terra, você é luz do mundo. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5. É para o Senhor essas palmas, podemos glorificar a Deus. Salmo 47, aplaudam a Ele todos os povos. Celebrai ao Senhor aí com voz de glória a Deus, amém? Por que Deus permite um buraco no caminho de José? Vou correr agora. Por que Deus permitiu um buraco no caminho de José? José era do bem demais, mas a imaturidade de José poderia ter destruído o plano. Porque Deus, olha para o pastor Wagner aqui, esta mensagem pode falar com você. Por que Deus permitiu José ser lançado num buraco? Por que Deus permitiu a injustiça consumada? Por que Deus permitiu a injustiça consumada? Porque foi consumada. Quiseram matá-lo, Rúben não permite. Jogaram-no em um buraco.
talvez até uma tentativa de homicídio. Eu não acho que alguém jogaria um outro no buraco, cisterna, para ver o que ia acontecer depois. Mas de alguma forma ele se livrou daquela. Mas acontece que José, olha aqui para mim, irmãos, por favor, olha aqui, me ajude. Deus permitiu José cair no buraco, porque a imaturidade de José detonaria o plano. E a imaturidade dele precisava ser tratada. Pastor, por que ele era imaturo? Porque ele falava o que não devia para quem não perguntou. Porque ele falava de sonhos que deveriam ser guardados no recôndito do quarto. Ele falava para o padeiro, para o açougueiro, ele falava para todo mundo o que ele deveria falar apenas para Deus. Ele falava para todo mundo coisas que as pessoas não estavam nem preparadas para ouvir. Ele abre tesouros do coração para quem não deveria. Eu acredito que você já se lembrou de Sansão, que ele abriu todo o coração para Dalila, lembrou-se? Então tem gente que vai abrindo o coração, os sonhos, os planos, os projetos. Não! O que Deus deu para você, deu para você. O sonho que Deus colocou no seu coração foi para você. Então, enquanto o contrato não estiver assinado, o papel não estiver passado, a sentença não for declarada, alimente apenas de oração e proteção. Então, o que Deus realmente fez com José? Deus escondeu José. Então, eu posso dizer para você esta noite: por que Deus permitiu um buraco na sua vida em algum momento? Não que Deus estivesse tolindo ou lhe punindo. O que Deus está fazendo é reservando você para o momento ideal, para o momento certo. Em nome de Jesus, eu posso dizer esta noite que ainda não se manifestou. Lembra de João na epístola? Ainda não se revelou o que havemos de ser. É como se ele estivesse dizendo: calma que algo grande vai acontecer. Calma que algo, olha aqui para mim, algo grande vai acontecer. Eu posso ouvir um amém? Você está entendendo? Você está crendo? Os sonhos de José não floresceriam dentro do ambiente hostil de relacionamentos próximos. Ele precisava germinar em outro ambiente para restaurar e salvar, inclusive, o ambiente anterior. Foi isso que aconteceu. O convite que temos quando olhamos isso é que Deus deseja que nós oxigene as promessas. Bebê, senta. Então senta, mamãe, vai. Beijo, te amo. Vá. Ele é uma bênção. Ele não ouve tudo o que falamos, ele ouve parcialmente. Por isso, nunca tome conclusões precipitadas. Ele tem uma ótima mãe. Ponto. Você precisa oxigenar as promessas. Posso ouvir um amém? Então você vai ficar escondido um tempo. Tem um tempo que Deus vai olhar para você e você vai falar assim: meu Deus, onde estão meus resultados? Eu queria tanto resultados. Eu queria tanto ver algo bom acontecer. Ei, vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou repetir. Vai acontecer. Em terceiro e último, esse aqui é pesado. Por que Deus permitiu? Nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Já aprendemos isso, amém ou não? Por que Deus permitiu uma Jezabel no caminho de Elias?
Quem é, biblicamente, vocês sabem, quem é Jezabel, ou quem foi, mas eu posso de Jezabel dizer quem foi e quem é. Pastor, como assim? Você está falando de 1 Reis. Você está falando de muito tempo atrás, pastor. Pelo menos aí 3. Eu não vou precisar porque eu vou no chutômetro, tá? Vocês que são bons nisso, depois me corrigem. Estou falando de uns 3.600 anos atrás. E o senhor está falando que ela foi e é até hoje? E será? Porque lá no livro de Apocalipse ainda cita esta mulher como personagem ativo. Então quem é Jezabel e por que Deus permitiu uma Jezabel no caminho de Elias? Porque Elias representa a escola dos profetas. Jezabel representa o ajuntamento satânico. Elias fala em nome de Deus e profetiza que a nação se voltará para Deus e em si voltando para Deus, grandes coisas aconteceriam. Quantos estão comigo ainda? Digam amém. Vamos partir para o encerramento, vamos lá. Então, ele lança essa palavra, aí vem Jezabel. Ele tem uma grande vitória que é motivo de outras várias pregações, o fato. Mas ele vai lá, vence, e em nome de Deus ele faz algo poderoso. Só que Jezabel está no encalço dele. Ele representa a escola dos profetas. Ele tinha uma escola de profetas. Ele era um canal de Deus. Então, gente, por que Deus permitiu? Aí nós entramos na arte da guerra. Porque alguns crentes hoje, pastores, irmãos e irmãs, você está comigo ainda? Eu posso ouvir um amém? Tem crente hoje dando mole. Entendem a expressão? Dando mole? Irmãos, tem gente dando mole demais, irmão. Tem gente que, se brincasse, se eu pudesse usar aquela ilustração, a metáfora, aquela frase, tem gente acendendo vela para Deus e para o diabo. Tem crente que está até na igreja, mas assim, seus valores, costumes, pensamentos, comportamentos de coisas que alimenta dentro de si, traz dúvida se ele é cristão ou se ele é marromeno. Mas para lá e um pouco para cá. Afinal de contas, não quero desagradar ninguém. Ei, não existe isso. Irmão, você é crente. E você mais cedo ou mais tarde vai entrar em rota de colisão com o diabo. E quem não entra em rota de colisão com o diabo é porque está andando para areia. Então você vai incomodar, sua oração vai incomodar, os hinos que você ouve vão incomodar, seu testemunho na sua rua vão incomodar, a forma com que você anda vai incomodar, a foto que você publica no Instagram, glorificando a Deus, exaltando a Deus, vai incomodar, o versículo que você coloca, uma esperança que você lança. E por que Deus então permite Jezabel no caminho de Elias? Mais ou menos sintetizo na frase: mantenha a guarda alta. Porque o grande problema da vitória é ela se converter no próximo estágio, virando derrota. Puxa, ganhei. Se ganhei, tá ganho. Aí, baixa a guarda. No que baixa a guarda, um cruzado de direita o atinge. Por que Jezabel foi permitida no caminho de Elias? Para homens e mulheres de Deus aprenderem hoje que Elias, que fez uma oração, que tudo parou. Não chove. E quando ele fala chove, chove. Quando ele diz não chove, não chove. Quando ele fala cai fogo do céu, cai fogo do céu. Eu sei que a Bíblia diz que Elias era um homem como nós, semelhantes às mesmas paixões e fraquezas. Eu sei, isso é o que diz a Bíblia. Mas tecnicamente falando, me permita, Elias é muito melhor do que eu. Pastor, não é bem assim. Para mim é. Poxa, o cara era fora da curva, eu estou falando dele aqui.
Eu em breve serei esquecido. A pastora vai brigar por causa dessa frase, mas tudo bem. A Elias, Deus estava dizendo para você hoje: mantenha a sua guarda alta. Você já orou um dia? Regue de oração ainda mais. Você tem um projeto, está orando por ele? Continue orando. Você já consagrou a sua vida algum dia a Deus? Volte a consagrar. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não é jejum para casa, para emprego, para carro. Não é jejum para uma porta ser aberta. Eu quero perguntar para vocês hoje, enquanto igreja reunida, qual foi a última vez que você fez um jejum, até pelo menos 18 horas, só na água, reservando-se ainda momentos de leitura bíblica, sem pedir nada, simplesmente dizer: Senhor, como este jejum oxigena as células do meu corpo, que eu consagro a Ti este momento e peço que o Espírito Santo oxigene as minhas forças espirituais. Porque, irmãos, ouça-me nesta noite, eu quero em nome de Jesus lhe trazer respostas. Por que Deus permite? Mantenha a sua guarda alta. Ei, mantenha a sua guarda alta. Tenho, porém, contra ti. Porque tenho, porém, essa adversativa diz que antes foi só elogio. Aí depois ele diz: tenho, porém, contra ti. Entendem? O texto é lindo até aqui e continua lindo, mas ele, dos elogios ele fala: tenho, porém, contra ti uma grávida saindo. Grávidas podem. Tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Então hoje, eu quero convidar você a entender. A Jaqueline que está na tela, Romanos 8, 28, nós vamos finalizar. Convido o louvor para subir. Eu queria fechar essa mensagem de Deus ao seu coração esta noite com esse texto. Porque Deus permite, ouça-me, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você. Alguém pode dizer um amém? Porque Deus permite, irmãos, tudo tem um propósito. João 13, 7, eu posso até não entender agora, mas eu vou agradecer depois. Se você usar Instagram e quiser me marcar em alguma coisa lá que você for escrever, escreve bem assim, abre aspas, e escreve assim: o que acontece agora, eu posso até não entender, vírgula, mas eu vou agradecer depois. Fecha com bola de uma exclamação e me marca. Porque eu quero você lá, a gente compartilhando isso. Você vai entender, e não apenas entender, você vai agradecer. Romanos 8, 28 diz o que a gente às vezes não gosta de dizer. Porque todas as coisas são inclusive aquelas que a gente não queria que acontecesse. Mas o convite ao relacionamento sério, fala comigo, relacionamento sério. O relacionamento com Deus tem que ser sério, não é? Então no relacionamento sério vai ter momento que você vai falar assim: Senhor, quero não. Tudo bem. Mas eu vou te conduzir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só me apegaria em algo nesse texto que pode ser excludente. Ele pode tirar algumas pessoas do páreo. Olha aqui para o pastor Wagner. Tudo coopera para o bem de todos, sim ou não? Tudo coopera para o bem de todos, sim ou não? Olha a cola, olha para mim. Tudo coopera para o bem de todos, amém ou não? Tudo coopera para o bem de quem? Pergunta sincera para uma resposta que seja uma oração, um pedido, um sonho, um desejo. Quantos aqui
E aí eu gostaria de contextualizar em todos os tempos do verbo. Ontem, hoje e amanhã. Quantos aqui amaram, amam e desejam amar a Deus? Não, eu não perguntei se você é perfeito. Não. Eu não perguntei. Não, calma. Ei, calma. Por isso Deus permitiu uma Jezabel no caminho de Elias. Mantenha a guarda alta. Porque num culto, numa palavra de fé, de esperança, alguém pode receber uma seta na mente dizendo: para você não. Até o dedo do pastor pode virar um sinal. Então deixa eu tirar o dedo. Ei, olha aqui para o pastor Wagner. Para você sim. Tudo cooperará para o seu bem. Saia desta igreja esta noite dizendo: porque Deus permite? Porque o que Ele está preparando para mim. Coloque Efésios 3:20 para a gente finalizar. Eu acho que Efésios 3:20, vou até anotar aqui. Efésios 3:20 vai finalizar melhor. Efésios, abra sua Bíblia aí, vai lá, não espera na tela não. Vamos lá, bons de Bíblia. Ora, aquele que é poderoso. Bora, Renan, me ajuda aí. Para não, se eles pararem, você fica comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinito, tudo coopera para o seu bem, diga amém. Repito, tudo coopera para o seu bem, grite amém. Por favor, me permita, mas fala mais alto. Tudo vai cooperar para o seu bem. Então a Bíblia vai dizer assim: pense com moderação, ao final do verso 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que ele está dizendo é: fala baixo, Fernando. Pense corretamente e confesse e libere a sua fé, porque o que vai acontecer é isso aqui. Ora, fica de pé. Ora, aí a gente já vai poder encerrar. O fique de pé não é uma ordem, é um convite. Talvez tenha parecido muito sisudo, né? Não é essa a intenção. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pensamentos. Eu acho que nós voltamos ao começo. Tudo começa na pensar corretamente. Pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Os meus amores aqui, eles trabalham com fone. Então às vezes eles falam num tom que eles acham que está bem baixinho. Mas continue amando eles, porque eu os amo, ninguém fala mal deles. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Coloque a mãozinha no coração, você vai entender. Tudo coopera. Tudo coopera. Porque Deus permite. Porque estou passando por uma situação difícil. Porque vivo momentos difíceis. Porque desde tal dia, mês ou ano, algumas coisas parecem estar conspirando contra a minha vida. Porque parece que às vezes será que eu estou ainda sendo ouvido? Será que a minha oração sobe? Será que esses problemas não vão terminar? Hoje eu me coloco nas mãos do Senhor para ser o canal dele na sua vida, para através desta mensagem de Deus dizer a você em nome de Jesus: Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está moldando, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te levando para lugares que a sua mente ainda não projetou. Deus está curando o seu coração, Deus está preparando o cenário perfeito, e Ele vai colocar você em lugares altos, lugares de honra. Ele
vai confirmar em sua vida cada promessa liberada, em nome de Jesus. Ele vai fazer você se satisfazer na presença dEle com alegria. Deus liberou uma medida de fé a cada um, portanto, pense como convém. Alimente a sua fé, alimente a sua aliança, alimente a sua concordância com o céu. Em nome de Jesus, levante a guarda, levante a guarda. A Bíblia fala no Novo Testamento que os anjos estão ao nosso redor, e ao derredor existem personagens malignos que rugem como um leão. Mas o foco não está nisso, mas no fato de que nós andamos com o leão da tribo de Judá. Mas isso diz para mim e a você: levante a sua guarda, levante a sua guarda, levante de madrugada, ora pelo teu marido, pela mente dele. Ao invés de se preocupar com o celular dele, ore pela mente dele. Ao invés de se preocupar com o celular dela, imponha as mãos sobre ela. Antes de se preocupar com ameaças e insinuações, guarda o teu coração. Levante escudo sobre a sua família. Abençoe os seus filhos ao sair. Agradeça a Deus ao voltar. Você está envolvido em um ambiente espiritual, por isso levante as suas mãos, levante as suas armas espirituais, em nome de Jesus. Não se torne alguém murmurador, reclamador, se torne alguém inspirador, se torne alguém amável, se torne alguém cheio de Deus, se torne alguém que exala palavras de vida, de esperança. Você é crente, você é cristão, as suas verdades são absolutas, as suas verdades não são negociáveis, as suas verdades não são adequações filosóficas humanas. Nós não encaixamos Deus na nossa vida, nós moldamos a nossa vida em Deus. Por isso hoje eu confio a você esta mensagem, porque Deus permite, porque Deus está preparando você, e Ele colocará você. Feche seus olhos, você pode imaginar isso agora. Deus vai colocar uma mesa para você. Deus vai colocar uma mesa diante das tuas adversidades, diante dos teus problemas, diante dos teus perseguidores. Deus vai colocar uma mesa e Ele vai fazer o seu cálice transbordar. E o seu cálice transbordar significa: estou te honrando diante daquilo que te perseguia e te envergonhava. E a glória da segunda casa, a dupla honra, será maior que a primeira. Eu acredito que nós podemos orar de 3 em 3. Seleciona 3 pessoas aí ao seu lado e ore por alguém nesse momento, em nome de Jesus. Ore por alguém ao seu lado nesse momento. A pastora Aninha virá ao altar e ela vai concordar com você em oração, e depois nós vamos adorar a Deus, e esta palavra vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. 3 pessoas, ore pelo seu irmão, dê a mão a alguém, dê a mão à pessoa do seu lado e ore a fim de que Deus o fortaleça na caminhada e que ele entenda o processo, liberando palavras de fé. Hoje você recebeu a palavra de Deus.